Graça e paz a todos. Agora nós estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nesse dia 5 de abril de 2020, domingo, um dia muito especial para todos nós, muito especial para a nossa nação brasileira, o dia em que todos se voltaram a levantar um clamor ao Senhor pela situação que o nosso país e o mundo também está enfrentando, né? Então, um dia que com toda certeza irá marcar a história, né? E nós podemos marcar a história do nosso país, a história do nosso tempo, né, de várias maneiras, e essa é uma maneira muito especial para nós estarmos fazendo a história, né? Fazendo parte da história em que o Senhor nos convoca, o Senhor deseja que nós o busquemos cada vez mais. Buscar o Senhor em espírito e em verdade. Um dia vai ficar lembrado como o dia em que o povo de Deus no Brasil o buscou intensamente, né? O buscou intensamente, e isso vai ser lembrado, vai ficar na história do nosso país. Nós, como servos e servas do Senhor, precisamos fazer a cada dia a nossa história. E, portanto, nós vamos iniciar o culto desta noite orando ao Senhor. Mais uma vez, nunca é demais estarmos elevando os nossos pensamentos a Deus, né? Colocando as nossas vidas à disposição dele, para que ele nos use segundo a sua soberana vontade, segundo os propósitos santos do Senhor. Portanto, convido você a curvar sua cabeça nesse momento, fechar os seus olhos, para que nada venha nos tirar dessa sintonia com o Senhor. E vamos orar mais uma vez, né? Você que orou durante todo este dia, e temos mais uma oportunidade de estarmos nos colocando diante do Senhor em oração. Então, vamos orar nesse momento. Amado e poderoso Deus, a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Ó Pai, como somos gratos, porque nós temos livre acesso ao Teu trono de graça, e aqui nós estamos mais uma vez, Senhor, para estarmos em comunhão com o Senhor, e então expressarmos a nossa alegria, a nossa gratidão, expressarmos a nossa fé no Senhor, esta fé que nos leva a estarmos buscando a Ti de uma maneira intensa, de uma maneira sincera, independente do momento em que nós estamos vivendo, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e nós aguardamos, Senhor, com grande expectativa o resultado de todas estas coisas, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós vemos, mas nós cremos que elas estão acontecendo e que tudo vai se cumprir no Teu tempo, Pai. Portanto, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda fará na nossa vida, o Senhor ainda fará neste mundo, o Senhor ainda fará nesta geração. Glórias ao Teu nome. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos cantar nesse momento, e a primeira música que nós vamos cantar é Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui.
a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vocês aí, nós aqui, mas todos nós reunidos na presença do Senhor Jesus. Vamos então continuar cantando um que tem por título Digno de Glória. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glórias e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Amém. Você pode acessar aí seu cantor cristão
e abre no número 89. Nós vamos cantar o hino que tem por título O Poder do Sangue. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, além não escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, para o pecador, não aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova pecador, não aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, não aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, não aceita o dom de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez, né, para que então possamos estar meditando na palavra do Senhor. Tá? Nos últimos dias, nós temos orado muito no sentido de que Deus conceda a solução, para toda essa problemática que estamos vivendo, e somente Deus mesmo é quem pode fazer isso. Tá? Nós não temos outro recurso que não seja Deus. Somente Ele, através das suas infinitas misericórdias, é que pode derramar bênção tal neste mundo, para que possamos ver todas essas questões serem resolvidas. Uma coisa está puxando a outra. Um problema está desencadeando outros problemas. Então, o nosso recurso maior está em Deus. Por isso que nós oramos aí, nós clamamos, nós entregamos nas mãos do Senhor toda esta situação. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós temos orado, Senhor, nesses últimos dias, a respeito desta situação catastrófica que assola todo mundo.
Ó Deus, sabemos que a ciência tem recorrido a vários recursos que eles têm disponíveis, mas nós entendemos que o nosso recurso maior, que o nosso refúgio, que o nosso lugar mais seguro está no Senhor. É a Ti que nós oramos, é ao Senhor que nós clamamos, é do Senhor que nós esperamos a solução, porque a nossa esperança está no Senhor. Portanto, Pai, todos que se reúnem em Teu nome, que se juntam em Teu nome neste dia, nós oramos tão somente para que o Senhor entre com providência, Pai, neste mundo que está vivendo em crise, em que uma crise está desencadeando outras crises, e nós pedimos misericórdia. Mas pedimos também que as pessoas possam estar atentas ao que a Tua palavra tem nos dito e que a Tua palavra está se cumprindo a cada minuto, a cada momento que se passa. Fortalece-nos, Senhor, pois a nossa força vem de Ti. Perdoa os nossos pecados, Pai. Agora nós iremos meditar na Tua palavra, que o Senhor continue a nos orientar também, que a Tua palavra fique guardada em nossos corações, a tal ponto que produza resultado. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar aí, vamos dar continuidade a esta série de mensagens em Gênesis, no livro de Gênesis. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 6, certo? Capítulo 6 de Gênesis, e nós estaremos lendo mais esta passagem. Estaremos lendo esta passagem e vamos extrair algumas verdades para a nossa vida. Então, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Então, acompanhe em sua Bíblia. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Algumas traduções diz: a Noé, o Senhor, mostrou graça. Meus irmãos, nós estamos meditando já há algum tempo
né, no livro de Gênesis, e eu já falei em algumas oportunidades, né, e volto a dizer, o livro de Gênesis é o livro dos começos, né, e nós temos aprendido bastante a respeito do que Deus mostrou a Moisés, para que então Moisés escrevesse e primeiramente aquela geração, que Moisés vivia, e também tem mostrado a nós o começo de muitas coisas. E aqui nós estamos diante deste texto, de Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 8. E, meus irmãos, nós vemos algo interessante que não é diferente do nosso tempo. Nós temos visto aqui, o texto relata que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram filhos e filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. A maldade humana estava crescendo em larga escala. Meus irmãos, a cada momento que nós nos deparamos com um texto bíblico, né, e nós notamos que quando é registrado a crescente maldade da humanidade, né, o Senhor entra então com sua mão poderosa, né, e é um momento de juízo na vida das pessoas, né, nas épocas, nas eras em que, e nas gerações em que a maldade humana cresce de uma maneira muito grande, né? E então nós aqui, diante do texto que acabamos de ler, nós vemos algumas verdades que é fato, né, na realidade humana e diante da graça de Deus na vida dos homens. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui é que um Deus que expressa a sua graça apesar da maldade humana, apesar da perversidade humana, está justamente nos 3 primeiros versículos. Eu vou voltar a repetir: um Deus que expressa sua graça apesar da maldade humana. Nós já lemos aqui esses 3 primeiros versículos e nós podemos notar que a maldade do homem se aumentava. Nós meditamos anteriormente, em outras oportunidades, que houve um período anterior a esse, que as pessoas viviam centenas de anos. E nós vimos isso no domingo passado. Pessoas que viviam 800 e tantos anos, 900 e tantos anos, e esses longos períodos de vida permitiram que a população da Terra crescesse bastante. Imagine, né? Pessoas vivendo quase 1000 anos e tendo filhos e filhas. Isso teve uma explosão populacional muito grande naquele tempo, antes de Noé, né? E Noé vivenciou essa população já grande. Mas o texto nos mostra também que, assim como a população da terra cresceu, cresceu também a maldade do homem. E isso incomodou o coração de Deus. Isso
não agradou ao coração de Deus. E Deus então estabelece a idade humana em 120 anos. Essa quantidade de tempo, meus irmãos, não é apenas por causa da maldade do homem, né, que se instalou na terra, mas acima de tudo é um tempo suficiente para o homem rever seus pensamentos, rever suas atitudes e mudar os seus caminhos pecaminosos. Ou seja, Deus diminuiu o tempo de idade do ser humano, diminuiu, mas não acabou por uma vez. Deus se entristeceu. Mas, meus irmãos, o tempo de vida que Deus concedeu de 120 anos para aquele povo foi um tempo suficiente para que eles pudessem rever os seus pensamentos, para que eles pudessem rever as suas atitudes e a partir daí mudar os seus caminhos pecaminosos. O que nós vemos então é que Deus, ele é paciente. Ele foi paciente com aquele povo e também é paciente conosco, porque nós não somos diferentes daquele povo do tempo de Noé. Nós não somos. Ele nos tem dado tempo suficiente também para abandonarmos os nossos erros e começarmos a viver de acordo com a sua vontade, que Ele constantemente expressa através da sua palavra. O Senhor tem sido paciente conosco. O Senhor tem usado da sua graça na nossa vida, apesar, meus irmãos, de a maldade humana, a perversidade ter aumentado, Deus ainda usa da sua graça. E Ele é paciente. Vamos ver um texto que fala da paciência de Deus para com todos nós. Você pode abrir na segunda carta de Pedro, Pedro capítulo 3, versículos 8 e 9, e que diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha, esse texto aqui de 2 Pedro se encaixa para o nosso tempo, como também se encaixa para aquele tempo de Noé. Porque Deus, Ele foi afetado pelo nosso pecado, no sentido de que Ele não se agrada de ver a sua criação em pecado, porque Deus é santo e espera que os que o adorem sejam santos. E Deus, Ele declara em sua palavra: busque a Ele, busque a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Devemos buscar a Deus o quanto antes, porque nós não sabemos quando a paciência de Deus se acabará. Porque um dia vai chegar o tempo
Deus está permitindo esse período de tempo que nós estamos vivendo na terra para que nós possamos abandonar os nossos caminhos pecaminosos, os nossos erros, aqueles erros que entristecem o coração de Deus, para que nós possamos buscar os caminhos do Senhor. Olha, eu quero dizer algo. A paciência de Deus um dia pode se esgotar, que vai ser o dia chamado Dia do Senhor. Eu quero dizer que não haverá como você negociar um tempo a mais. Portanto, o tempo é hoje. A oportunidade que Deus nos dá é hoje. Este é um tempo de graça que Deus está dando a todos nós, para que o busquemos, para que nos arrependamos, para que nos voltemos para Ele, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Deus é um Deus de graça. Ele estende a sua graça a toda a humanidade. E isto inclui a mim, inclui você, inclui a todas as pessoas. É um tempo oportuno para nos voltarmos ao Senhor de coração. Apesar de toda a maldade humana ter crescido no tempo de Noé, nós temos visto isso também em nosso tempo. É a oportunidade que Deus dá. Deus ainda está agindo com graça para que nós o busquemos e o busquemos de coração. A segunda verdade que nós vemos aqui neste texto está do versículo 4 ao versículo 7, e nós podemos dizer que um Deus entristecido decide acabar com a maldade crescente do homem. Um Deus entristecido decide acabar com a maldade crescente do homem. No versículo 4 ao 7, acompanha aí em sua Bíblia, que diz assim: naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de ter feito, de havê-los feito. Um Deus entristecido decide acabar com a maldade crescente do homem. É interessante, meus irmãos, é interessante como é relatado no versículo 5. Eu quero chamar a atenção para este versículo 5. Observe aí na sua Bíblia. Na minha tem exatamente desta maneira. Olha o quanto é forte, é intenso, o quanto este versículo bíblico fala com muita clareza a respeito de como o coração do homem é voltado para a maldade. Versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. O coração humano só tem maldade. Os pensamentos do homem sempre se inclinam para o mal. É isso que a avaliação que Deus fez daquela geração.
Foi essa avaliação que Deus fez no tempo de Noé. E mediante esta avaliação que Deus fez, porque Deus sonda os corações e também vê na prática o que o homem faz, né, e viu somente maldade, né, começando lá no interior do ser humano, no mais profundo, começando no seu íntimo, né, no coração, que aqui coloca o coração como de onde procede todo o sentimento, né? Nós também costumamos falar isso, né? Então, usando dessa analogia que o coração é que parte todo o sentimento, Deus então vê que no coração do homem só parte maldade. E Deus viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Diante dessa avaliação, meus irmãos, ou mais do que isso, né, do conhecimento profundo de Deus, do que estava no coração humano, né, do que estava acontecendo na prática, Deus decide acabar com a maldade humana que aumentava constantemente. Deus decidiu. Mas isso não quer dizer que Deus se alegrava em punir, né, aqueles que pecavam. Com isso não quer dizer que Deus ele não estava alegre, Deus não estava contente, né, em punir aqueles que pecam. Ao invés disso, uma dor muito grande estava sobre ele. Veja o que diz no versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. A minha versão diz exatamente isso, cortou-lhe o coração. Algumas diz pesou o coração. Deus não estava alegre em ter que punir os homens. Deus não estava. Deus não se alegra quando vê, né, o ser humano destruindo a si próprio, um destruindo o outro, provocando o mal do outro e também provocando o mal sobre si próprio. É isso que o homem faz. E Deus não se alegra, Deus fica triste. Ele fica triste em ver o homem pecando, como também ele fica triste em ter que punir o homem. Eu quero aqui lembrar, meus irmãos, que as pessoas, elas foram criadas à imagem de Deus, à imagem do próprio Deus. E ele não se alegra pelo mal que a sua criação causa um ao outro. Com toda certeza, Deus não se alegra disso, né? Isso entristece e muito o coração de Deus. O texto aqui mostra, né, por duas vezes que Deus se entristeceu, ou Deus se arrependeu, né, de ter feito o homem sobre a terra. Deus se arrependeu. O texto fala isso, mostra isso, né? Mas eu quero dizer que Deus ele não se arrependeu no sentido de que ele se enganou, ou que ele caiu em si, né, e está admitindo algum erro em ter criado o homem. De maneira nenhuma. Não é nesse sentido que o texto está querendo mostrar, porque Deus não é homem para se arrepender, né? Mas Deus se arrependeu no sentido de que ele se entristeceu. E ele se entristeceu pelo fato de ver as pessoas que ele haviam feitas, né, elas trazendo mal para si mesmas e para os outros.
Deus se entristeceu muito. E Deus continua se entristecendo nos nossos dias por ver uma humanidade que está cada vez mais aumentando a sua condição pecaminosa, inventando cada vez mais meios de pecar. É como se o homem estivesse aperfeiçoando os seus pecados diante de Deus, e a cada momento o homem vai cada vez mais na sua condição pecaminosa, se afastando de Deus, porque Deus não comunga com o pecado, Deus é santo. E então Deus também no nosso tempo está triste, muito triste. Deus está triste, meus irmãos, pelo fato de as pessoas terem escolhido o pecado ao invés de escolherem ter um relacionamento com Ele. No dia a dia, as pessoas preferem escolher o pecado porque o pecado dá aquela sensação de satisfação. Mas só que é uma satisfação momentânea, uma satisfação passageira, e muitas das vezes estamos escolhendo a prática do pecado do que escolher, ou do que preferir escolher mantermos um relacionamento com Deus, mantermos um relacionamento com o Senhor. Essa que é a verdade. Então Deus fica com o coração triste, se entristece profundamente. Não é desejo de Deus que ninguém pereça. Deus quer que todos sejam salvos. E em Tito, eu quero ler Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Tito 11, ou 2, do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ou seja, essa graça de Deus, né, ela está manifestada através da pessoa de Cristo Jesus e para a salvação de todos aqueles que nele creem. Né? Deus entristecido pelo aumento da maldade humana. Há uma promessa ainda de que Deus, um dia, que é chamado Dia do Senhor, que um dia Jesus voltará e julgará o mundo, e um dia haverá novos céus e nova terra. Ou seja, assim como houve no tempo de Noé, em que Deus prometeu que realizaria um juízo, e nós vamos ver isso na próxima semana, nos demais versículos do capítulo 6, também há a promessa de um juízo em que Jesus será esse juiz. Depois de julgar a todos,
Jesus fará novos céus e nova terra. Deus entristecido decide acabar com a maldade crescente do homem. Nós não sabemos exatamente quando será isto, quando irá acontecer, quando essa palavra do Senhor irá se cumprir, mas o fato é que o Senhor tem nos dado a oportunidade para nos ajustarmos à vontade de Deus, para nós seguirmos os caminhos do Senhor. Há ainda uma terceira verdade, e voltando aqui ao texto de Gênesis, capítulo 6, nós vemos a última verdade aqui neste texto, e que iremos compartilhar com os irmãos. E que diz assim, no versículo 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou graça. O que é que nós podemos dizer aqui? Um Deus que usa de graça para os que o buscam. Um Deus que usa de graça para os que o buscam. Meus irmãos, todos nós sabemos o significado da palavra graça, e graça é favor imerecido, ou seja, um ser superior, no caso Deus, concedendo favor ao ser inferior, nós. Então Deus, ele achou em Noé, em plena geração perversa, em plena geração que aumentava a cada momento a maldade do coração humano, Deus achou na pessoa de Noé alguém que o buscasse com sinceridade de coração, alguém que de uma maneira humilde, de uma maneira submissa, de uma maneira obediente, escolheu buscar ao Senhor naquela geração perversa. Noé, ele não era perfeito, mas ele buscava a Deus e por isso achou graça diante do Senhor. Ele era pecador, não era perfeito, mas ainda assim ele se esforçava para andar com Deus. E por isso ele achou graça diante dos olhos do Senhor. Então Deus usa de graça para os que o buscam. A mensagem que fica para nós é que a graça do Senhor nos alcança a partir do momento que nós temos o coração voltado para Ele, para fazer a vontade dele. É um momento para nós refletirmos, neste mundo, nesta sociedade que nós estamos vivendo, em que nós temos plena certeza de que também vive na maldade, e que a cada momento cresce a sua maldade, e tem coisas que nós ainda não vemos e que ainda iremos ver, o reflexo dessa maldade humana acontecendo nesta terra, e que afeta não somente aquele que provoca a maldade, que provoca a perversidade, mas também a outras pessoas. E no meio de tantas estas, nós precisamos e devemos achar graça aos olhos de Deus, porque Deus usa da sua graça na vida dos que o buscam. Eu quero aqui ler Tiago 4. Tiago capítulo 4, versículo 6 ao 10.
que diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Até aí. Então, aqueles que se colocam humildemente diante do Senhor, aqueles que se aproximam do Senhor, ele também se aproxima desses. E Noé foi um desses na sua geração. Noé achou graça diante do Senhor, e nós, nessa nossa geração tão perversa, tão contaminada pelo vírus do pecado, nós precisamos, meus irmãos, nos humilhar diante de Deus, nos aproximarmos dele, e ele com toda certeza se aproximará de nós. Deus continua sendo um Deus de graça para aqueles que o buscam. Se você tem buscado, busque mais ainda. Estamos chegando ao final, nós estamos chegando à conclusão de mais uma mensagem, e eu quero aqui estar concluindo com a passagem de 2 Pedro. Aí voltamos à segunda carta de Pedro, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 14, 15, depois 17 e o 18. Nós aqui falamos de um Deus que é paciente, né? Deus usa da sua longanimidade para que nós possamos nos aproximar dele. Apesar de toda a maldade humana, Deus ainda nos dá um tempo para que esse tempo seja um tempo de oportunidade, de estarmos nos arrependendo, de estarmos nos humilhando diante do Senhor, de estarmos buscando a Ele. Nós não sabemos quando essa janela da paciência do Senhor irá se fechar, mas há uma promessa, há uma palavra de que Jesus voltará uma segunda vez. E quando ele voltar, vai ser para julgar. Vai ser para fazer o julgamento de todas as pessoas, quer tenham servido a ele ou não. E ali, Jesus vai trazer tudo, né, que nós fizemos ao longo da nossa vida. Se nós fizemos para a glória de Deus Pai ou não, tudo será revelado. Então, eu quero finalizar aqui com esses versículos, estes 4 versículos. Você que abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 14 e 15, primeiramente, depois 17 e 18, e diz assim: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Tenha em mente. A paciência do Senhor significa salvação. E não para continuarmos entristecendo o coração de Deus. Não para continuarmos entristecendo o coração de Deus. Mas a paciência de Deus significa salvação. É um tempo de repensarmos. É um tempo de mudarmos as nossas atitudes. É um tempo de deixarmos os nossos erros, de deixarmos os nossos pecados,
de deixarmos os nossos caminhos tortuosos, de deixarmos as nossas escolhas que entristecem o coração de Deus, para escolhermos ter um relacionamento íntimo e sincero com Ele. O tempo de Deus significa salvação. Portanto, aí eu quero ler os versículos 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e para sempre. Amém. Então, assim como no tempo de Noé foi dada a oportunidade, o Senhor está nos dando também a oportunidade a todos nós. É um tempo de graça. É o tempo que o Senhor nos dá para nos achegarmos a Ele. Vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, né, para que esse tempo seja um tempo em que, de fato, possamos alegrar o coração de Deus, não entristecer. As pessoas que não têm compromisso com Deus têm deixado grandemente o coração dele entristecido. E nós, como servos e servas do Senhor, não podemos fazer isso. Um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. É um privilégio nós estarmos convivendo na luz do Senhor. E que nós então possamos viver nessa luz sempre para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor. Pedir ao Senhor que prepare os nossos corações para mais uma semana que está se iniciando. São desafios que vêm pela frente e que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê discernimento em todas as coisas, para que nós não venhamos fazer coisas segundo a nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Deus tem propósito em todas as coisas, nada acontece por acaso, aí precisamos entender isso, precisamos entender. Portanto, vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai de graça, nós agradecemos mais uma vez pela leitura da porção da Tua Palavra, o quanto, Senhor, ela nos revelou, o quanto nós vemos aqui do Teu caráter santo, porque apesar de toda a maldade, o Senhor ainda tem sido paciente para com todos nós, para com a humanidade, para com a Tua criação. Ó Deus, e desperta-nos, tira-nos do sono, para que possamos viver esse tempo que o Senhor nos dá, que seja um tempo tão somente de estarmos alinhados com a Tua vontade, que ela é revelada todos os dias que nós abrimos a Bíblia, que é a Tua Palavra. Ó Deus, sabemos que a Tua misericórdia tem se estendido nas nossas vidas neste tempo, a Tua bondade, a Tua fidelidade. O tempo é hoje, é agora, e nós não podemos deixar para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Nós não sabemos o que acontecerá no dia do amanhã. Portanto, ó Deus, nos dá sabedoria tal que possamos viver como o salmista, no Salmo 90, ele disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Obrigado, Pai. Continua a falar conosco, através do Teu Santo Espírito,
perdoa os nossos pecados. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. E assim nós chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E continue orando, continue intercedendo por toda esta situação, continue intercedendo também uns pelos outros, nós que fazemos parte da Igreja Batista Carvalho de Justiça, que nós podemos sustentar um ao outro em oração. Você tem um papel importante em estar sustentando o seu irmão, cada um de nós, em oração. Orar um pelo outro. Né? Não seria demais estarmos ligando também para saber como estamos, né? E então estamos oferecendo sempre uma palavra oportuna, uma palavra de ânimo, né, para o nosso irmão. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê uma semana na sua santa e gloriosa presença. Deus te abençoe.